Olá, aqui nós estamos nos bastidores da Conexão Empreendedora. Eu estou aqui com uma convidada mais do que especial. Nós tivemos hoje uma palestra inspiradora aqui dentro da Conexão, onde nós falamos sobre paixão e quando você começa a materializar aquilo que você acredita que é o seu sonho, o que ele começa a desenvolver. Então estou aqui com a Cook Bailey. Ela é a criadora da Rede Dots. Cook, fala um pouquinho mais como é que foi esse início da Rede Dots e como é que se transformou hoje nesse fenômeno, porque você já saiu em imprensa, já saiu em revista, já saiu em diversos mídias locais e grandes. Como é que começou esse sonho há um ano atrás? Olha, na verdade foi um insight. A partir do momento que a crise estourou, né, foi exatamente julho, agosto do ano passado, que a coisa já vinha assim degringolando, né, economicamente, politicamente no Brasil e tal, e aí a Lava Jato explodindo e milhares de pessoas sendo demitidas, para não falar milhões, né, inclusive eu. Então eu estava na Natura nessa época, trabalhando na área de inovação, e aí fui demitida porque a verba de inovação tinha sido cortada em mais de 60%, a equipe enxugou e eu tive que sair porque eu era uma das últimas a ter chegado. E aí eu falei, nossa, não dá para ficar, não dá para se entregar. Eu acho que dá para fazer uma coisa muito legal. Eu acho que eu passei muito tempo viajando e sempre fiz muitas conexões, eu sempre conheci muita gente, sempre tive muito prazer em apresentar, sempre ajudei muita gente a encontrar trabalho, a se desenvolver através de conexões com outras pessoas e tal. E aí eu simplesmente falei, por que a gente não se junta e todo mundo faz a mesma coisa? Porque se eu já consigo resolver tantos problemas à minha volta, se todo mundo fizer, a coisa vai se multiplicar de uma forma gigantesca. Infinita, porque as conexões se multiplicam, você conhece 100 pessoas, eu conheço 200, outro conhece 300, e nesse momento, no momento de crise, é o momento de você reavaliar a tua vida, então tem ainda por cima a possibilidade de você se reinventar, ou você não tem escolha, né? Então, digamos assim, foi uma conspiração circunstancial que fez eu ter essa ideia, que foi uma ideia, como eu digo, uma ideia tão simples, que é quase ridícula, de pedir para as pessoas fazerem a mesma coisa que eu sempre fiz, as pessoas empatizarem com aquele momento, falarem, não, realmente a gente tem que fazer alguma coisa. E aí eu criei o manifesto do grupo, eu falei, olha, para você estar nessa rede, você tem que abrir a sua agenda e o seu coração, porque você tem que acreditar no ser humano, você tem que acreditar que a gente consiga resolver esses problemas entre nós, já que uma governança, um Estado não consegue fazer, o que a gente pode fazer com o que a gente tem na mão? E aí a coisa aconteceu, porque as pessoas empatizaram com a causa. Eu acho que realmente o ser humano, eu tenho certeza que ele é muito mais feliz cooperando do que competindo. Então, tudo isso veio à tona, né? E as pessoas se sensibilizaram, as pessoas ficaram numa situação muito frágil, e é através da fragilidade que você empatiza, não é através da força. Então, é um momento muito precioso esse. A gente tem que aproveitar, tudo bem, é difícil? Mas é muito bom também você repensar a tua vida, você repensar teus valores, você olhar para o outro, porque você precisa das pessoas, elas precisam de você. Então, na verdade, o Dots, o desenvolvimento dele foi justamente as pessoas acreditarem nas pessoas. Exato. E você, como você mesma mencionou anteriormente, você ter 5 minutos para auxiliar o próximo, para ler um post, para desenvolver algo que realmente possa transformar a vida de uma pessoa e que, de repente, para você está ali, facilmente na sua mão. Não custa nada. Justamente. E pode ser tudo para a vida de outra pessoa. Conta uma história só para a gente ver do que aconteceu na rede, para quem não conhece o Dots vir a conhecer. Então, no Dots tem diversas histórias super inspiradoras de trabalho colaborativo. Uma delas que eu posso contar é a história da Marília, que é uma pessoa muito querida da rede, que entrou ali sem grandes pretensões, querendo divulgar um trabalho pessoal dela, porque ela está passando por uma crise financeira, como todo mundo está. E ela foi muito bonitinha, porque ela falou, eu gosto de fazer isso, eu sei bordar, então eu bordo umas havaianas, eu bordo umas alpargatas, tal. Eu queria saber qual a opinião de vocês sobre isso.
E explodiu o post dela, as pessoas amaram, porque é lindo o trabalho dela, de verdade. E aí todo mundo ajudou, todo mundo interagiu e ajudaram ela a melhorar o produto, deram opinião, ajudaram ela enfim, profissionalizar a coisa e, resumindo, hoje ela está exportando. Então é uma história super bonita de colaboração da rede e de transformação, porque ela falou, nunca imaginei que com 60 anos eu fosse me reinventar e tá fazendo o que eu gosto. Então isso é um exemplo super bonito. Eu tô, assim, é realmente uma história icônica, porque isso acontece todos os dias na rede. Por exemplo, teve um caso também de uma pessoa, também, são todos queridos, tá? Assim, eu tenho muito carinho por todo mundo que está lá. Uma moça que entrou dizendo que estava precisando de muita ajuda para conseguir cuidar da filha, porque ela estava passando por uma crise financeira muito grande, com muitas dificuldades, e que aí ela resolveu que ela ia fazer corrida de bicicleta. E que ela era uma menina muito honesta, uma moça muito honesta, e que ela precisava de uma bicicleta emprestada, porque ela precisava fazer o trabalho, mas ela não tinha dinheiro para comprar bicicleta. Quem é que tem uma bicicleta encostada numa garagem para me emprestar? Bom, apareceram várias bicicletas. Então ela está com bicicleta, ela está com coaching, ela está com encomenda, ela está com tudo. Então a rede pega a pessoa no colo e eleva a pessoa lá para cima e cuida. Tem diversos casos assim, de colaboração e de solidariedade, de cuidado e de carinho, que é o que eu acho que estava realmente faltando, sabe? Na sociedade, as pessoas confiarem um pouco mais, né? E acreditarem que a gente pode reverter essa situação e de uma maneira muito melhor. E o que você aprendeu assim que você pode compartilhar para a gente finalizar com as pessoas dessa trajetória de um ano, dessas histórias que inspiram, dessas pessoas que se modificam, que saem da sua zona de conforto e que realmente acreditam no próximo. Elas acreditam autenticamente em fazer o bem e acabam percebendo que um pequeno detalhe acaba mudando a vida de alguém e você foi, de certa forma, corresponsável por aquilo. O que você percebe? Você sente essa pressão, digamos assim, uma pressão boa de perceber que você mudou a vida de tantas pessoas? Sim, claro. Fico muito feliz. Assim, o que eu aprendi é que tudo é possível. Que nenhum sonho é pequeno demais, que nenhum passo é pequeno demais. Você vê uma iniciativa tão minúscula, que foi fazer um post numa rede social. Olha o que aconteceu. Quando você tem quando você acredita genuinamente em alguma coisa que realmente vem de dentro de você e você realmente quer resolver um problema, você resolve esse problema. E não precisa de dinheiro, e não precisa de nada mais do que você acreditar que aquilo realmente pode acontecer. Isso foi uma prova, assim, viva, não tem mais, assim, foi um aprendizado gigantesco para mim. Porque até eu duvidei na hora. Na hora que eu postei, eu falei, não sei se alguém vai responder e tal. E olha o impacto que isso tem, quer dizer, uma pequena decisão que você toma em direção realmente a uma causa, em direção às outras pessoas e não a você mesmo, né? Olha o impacto que isso causa. E o Dot Guardians, qual que é a diferença do Dots para o Dots? Então, o Guardians é o seguinte, o Dots, como ele tem essa aura de solidariedade, etc., começaram a se misturar os posts profissionais com os posts de filantropia. E começou a bagunçar muito, né, o que, assim, os públicos e os objetivos e tal. E a gente tem uma limitação no Facebook, que é o feed, ele é muito pequeno, ele é como um rio que corre. Então a gente tem pouco espaço para poder falar, né? Então eu falei, bom, vou separar os dois. E aí criei o Guardians, que é só para filantropia. E já tem 5.000 pessoas e as pessoas entram lá e podem postar todas as causas que quiserem, pedir ajuda para todas as ONGs, tudo que for sem e não envolver finanças, né, o trabalho, etc., contratação e tal, pode ser feito no Guardians. E aí tem uma infinidade de ações que são feitas lá, doação de sangue, resgate de bichos, enchentes, incêndios, o que você possa imaginar. Todos esses problemas a gente resolve com voluntariado. Bom, então essa daqui foi a nossa entrevista com a Coque Bailey, idealizadora da Rede Dots. Se você não conhece, conheça,
faça parte e justamente perceba que está tudo conectado na sua mão. Você pode modificar a vida das pessoas dedicando somente 5 minutos para fazer o bem e auxiliar o próximo. Essa foi mais uma Conexão Empreendedora e a gente se vê no próximo. Até lá!